Quando alguém escolhe uma coisa e ao invés de outra, não quer dizer que ela odeia a outra. Do mesmo modo que quando alguém diz que não gosta de algo, não quer dizer que ele odeia aquele algo. Antes da gente avançar no vídeo, só lembrando, isso aqui é um algo pessoal. É algo para eu ter a prática de voltar a produzir conteúdo. Você não precisa curtir, não precisa comentar, não precisa compartilhar com um amigo, não precisa se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esses. Se você curtiu, ótimo. Se você não curtiu, tudo bem também. Agora voltando sobre o início, as pessoas confundem muito as palavras, e eu acho que elas confundem porque elas vão com um viés de confirmação, além de elas serem ignorantes. E quando eu falo ignorantes, eu falo no sentido literal da palavra. A pessoa que não tem conhecimento, e não um xingamento. Da mesma maneira que quando eu tenho duas coisas para escolher e eu escolho uma, não quer dizer que eu gosto de uma e odeio a outra. Também não quer dizer que eu gosto muito de uma coisa e gosto um pouco menos da outra. E também não quer dizer que eu odeio uma coisa um pouco mais que a outra. Mas às vezes realmente é essa a situação. Primeiro eu vou falar sobre a escolha nada mais é preferência. Às vezes a preferência é pelo menos pior, às vezes a preferência pelo melhor, e às vezes a preferência pelo que eu gosto um pouquinho mais. Por exemplo, você tá lá na sorveteria, e daí tem um picolé de... Eu gosto de picolé de milho verde e picolé de flocos. Tem lá pra escolher um picolé de milho verde e um picolé de flocos. E eu só tenho dinheiro pra comprar um. Então, eu vou lá e escolho o picolé de milho verde. Não quer dizer que eu não goste de flocos. Eu amo picolé de flocos. Só porque eu gosto um pouco mais do picolé de flocos. E como eu só tinha dinheiro pra um picolé, a escolha foi comprar um picolé de milho verde. Agora vamos a outro exemplo. Odeio. Odeio comida com água. Então vamos lá. Eu tô numa janta, e essa janta, ela tem pra comer sopa e carne ensopada. Então, eu vou lá, ao invés, eu vou lá e só posso escolher um prato, uma refeição. Então, nesse prato, eu vou lá e como carne ensopada. Não é porque eu gosto um pouquinho do outro, eu gosto um pouquinho mais do outro. Não, eu odeio as duas. Eu não gosto de nenhuma, eu também não gosto da que eu selecionei, só que na situação era menos pior. Então não quer dizer que eu gosto da que eu selecionei, só quer dizer que a outra era pior. Aí um outro exemplo bem claro, para ficar bem fácil de visualizar. Então vamos supor que eu só posso escolher uma refeição, e essa refeição seja duas coisas que eu escolhi, que é carne ensopada e picolé de milho verde. Aí realmente eu escolho picolé de milho verde, eu gosto do picolé de milho verde, e não gosto da carne ensopada. Mas tá vendo que são situações diferentes, e quando a gente tem a preferência por algo, não quer dizer exatamente algo sobre a própria preferência, ou pelo que eu não escolhi, mas sim pelo que eu tinha de posição de escolha, e não quer dizer nada uma preferência de escolha. Ao contrário do que quando eu disse, assim, ó, eu gosto de picolé de milho. Então eu gosto de picolé de milho. Eu gosto de picolé de flocos, eu falei que gosto. Então, realmente, isso quer dizer que eu gosto. Mas vamos supor se eu tivesse falado assim, eu não gosto de picolé de creme. Então, vamos lá. Eu não gosto de picolé de creme. Quer dizer que eu odeio picolé de creme? Não. Vou dar um exemplo de picolés. Eu gosto de picolé de milho, eu gosto de picolé de flocos. Eu não gosto de picolé de creme e eu odeio picolé de chocolate. Porque eu não gosto de chocolate e eu odeio a maioria dos chocolates. Quando eu falo que eu não gosto, é só porque eu não gosto e não odeio. Por exemplo, pra quem não sabe, eu já trabalhei em diversas coisas, entre elas serviços bem pesados. E eu gosto de ganhar dinheiro, eu não gosto de trabalhar e eu odeio trabalhar como servente, odeio trabalhar na madeireira. Entendeu a diferença? Quando eu falo que eu não gosto de trabalhar, não quer dizer que eu não gosto de todos os serviços. Eu não gosto, que eu odeio trabalhar. Quer dizer que eu odeio serviços pesados, serviços que me cansam muito. Gosto de serviços que me fazem passar o tempo, mas não são todos. E tá tudo bem.
Se eu pudesse não trabalhar melhor, mas se eu tiver que trabalhar e não tiver que trabalhar em algo muito pesado, tudo bem também. Situações onde eu não gosto, e quando eu falo que eu não gosto, não quer dizer que eu odeio. E várias situações são assim. E por que eu falei isso, tudo isso? Porque as pessoas estão muito polarizadas com a ignorância. O que acontece? Se eu gosto de tal pessoa, quer dizer que eu odeio a outra pessoa. Se eu gosto de fazer uma atividade, quer dizer que eu odeio fazer outra atividade. Se eu disse que eu não gosto de fazer algo, quer dizer que eu odeio fazer algo. Não é assim. Muitas das vezes, a gente se acostumou tanto com a questão rasa das coisas, onde é ou não é, que nem sempre é ou não é. E as pessoas, normalmente, elas pegam, julgam algo que elas acham que entenderam de outra pessoa e elas começam a passar em diante o que aconteceu daquela pessoa, elas começam a nutrir ódio pelas escolhas das pessoas, sendo que elas não fazem a mínima ideia se é realmente aquilo que elas pensaram, que elas acham, que elas supuseram. Bom, hoje era um vídeo curto. E você? Quando você faz uma escolha, você sempre está odiando o que você não escolheu? E você, quando você não gosta de algo, você odeia aquele algo ou você só não tem preferência por aquele algo?